Buenas! Aqui um brinde de chimarrão com chimarrão. Está novinho, erva nova e gostosa, água filtrada, quente mas não fervida, pronto para ser bebido. Aliás, já o bebo desde cedo. E compartilhado. Aqui, simbolicamente, compartilho o chimarrão da nossa conversa.com com vocês. E daí do lado de vocês, sugiro que compartilhem aqui com o nosso canal. Os likes são fundamentais, são importantes, significam participação. Inscrições no canal. Venho dizendo que esse canal precisa e merece as inscrições de vocês e a propaganda, divulgação, a campanha de vocês na ajuda às inscrições aqui, aumentar as inscrições. Os comentários no programa de ontem, Fala Meu Povo, a querida psicóloga Conceição Azevedo, de Fortaleza, Ceará, fez um comentário altamente incentivador, que valoriza o trabalho da gente, que considera a contribuição que damos aqui nesse debate republicano e necessário que devemos fazer, que devemos fazer mesmo, é do nosso dever fazermos. Se é que amamos esse país como nós amamos aqui. Então comentem também, por favor. Ultrapassem o bom dia, boa tarde, boa noite para ir ao conteúdo do que pensam, do que representa a luta do nosso povo e nosso país. E também aparece aqui, por um determinado tempo, o nosso Pix, para acolher, recolher com muita alegria e gratidão as colaborações de vocês, as doações de vocês a esse programa que tanto precisa do apoio, e eu em particularmente pela busca incessante da recuperação da minha visão, coisa nada fácil segundo a medicina tradicional. Mas nós insistimos sem cessar. Muitas pessoas pararam de nos apoiar nesse momento mais difícil. Baixaram as mãos, recolheram a solidariedade no momento que mais nós precisamos. Mas aqui há pessoas de imenso coração que pulsa em favor do seu próximo, no respeito à história de lutas de cada um, inclusive nossa aqui. Muito obrigado pela solidariedade expressa, objetiva e materialmente através da doação, das doações de vocês. Bom, voltamos aqui, como prometi no Fala Meu Povo, ao problema dramático da preparação do golpe contra o governo Lula, portanto, contra o Brasil. Não dá para desvincular o governo Lula do Brasil, das tentativas que este país faz para encontrar o seu caminho de desenvolvimento, além de uma democracia formal, vazia, com conteúdo econômico, de crescimento, com distribuição de renda, com a classe trabalhadora, com o povo brasileiro, que precisa de renda em maior massa salarial, ultrapassando e transcendendo aquelas pequenas migalhas de R$18, indo muito mais do que isto, inclusive abrangendo muito mais gente da classe trabalhadora que foi excluída. Nós precisamos de uma democracia
substantiva, econômica, marcada pela distribuição de renda e impedindo que o poder econômico se concentre nas mãos do sistema financeiro, dos capitalistas que não se importam com os dramas do nosso povo e os dramas do nosso país. Pelo contrário, do lado deles é que está o golpe, do lado deles é que nasce sempre aos borbotões o movimento golpista. Então, ontem no Fala Meu Povo eu me referi ao agronegócio como um dos ninhos significativos do golpe contra o governo Lula. Hoje, agora nesse nosso programa, nessa conversa com vocês, eu identifico o lugar onde isto mais acontece, mais se arma, que é o Congresso Nacional, com a sua Câmara de Deputados e Deputadas e o Senado Federal, com seus senadores e suas senadoras. Ora, se é verdade que deputados e deputadas, senadores e senadoras são eleitos e eleitas como representação do povo que somos no Brasil, da sociedade manipulada pela burguesia no nosso país, e é verdade, acolhendo dentro das suas organizações no Senado, várias comissões, nas suas tribunas, bandidos, criminosos, comprometidos com a alta corrupção que é própria da natureza do capitalismo, e também com alguma representação popular. É verdade que o atual Congresso tem muito mais feras predadoras, muito mais nuvens e trovoadas contra o povo brasileiro, contra a classe trabalhadora, contra a democracia, contra o desenvolvimento, e quando eu falo aqui a democracia mínima burguesa, concedida, que precisa ser ultrapassada, rompida e ultrapassada. Estas feras têm como incumbência, dia e noite, preparar o golpe com o governo Lula, que não é só contra o presidente enquanto pessoa, mas contra o projeto que todo o governo representa e a aliança que todo o governo representa. E dentro desse Congresso que se afunila o interesse golpista provindo da sociedade. Vejamos algumas representações desse Congresso, tanto da Câmara quanto do Senado. É lá dentro que se encontra a Frente Ruralista, que representa os interesses grileiros, os interesses do latifúndio, os interesses dos invasores de terras, dos predadores do meio ambiente, dos genocidas dos indígenas, dos povos originários, os guardiões das florestas, águas e matas. É dentro desse Congresso que se encontram os predadores dos quilombolas, das quilombolas. É dentro desse Congresso que se acumula a força machista, a força racista, que tende sempre de lá, em convênio com a sociedade que ele representa, destruir as nossas bases mais fraternas e valorativamente humanas brasileiras. Se não vejamos, além da Frente Ruralista, que é a mais atrasada, a mais perversa, a mais
calhorda possível, a mais cretina, no sentido dos negócios, jogo cintura que faz para enganar, inclusive com discursos preparados por assessorias, visto que muitos dos parlamentares do agronegócio e da frente ruralista são analfabetos, recebem discursos preparados por as suas assessorias com poesias, com literatura, com tentativa de pintar a palavra que vem do ódio da matança com esforço de encantar a sociedade que a tudo assiste pela rede, pela TV Câmara e pela TV Senado. Temos também a bancada ou as bancadas da Bíblia, bancada evangélica, bancada católica, todas absolutamente conveniadas, aliançadas, de uniões carnais com as outras frentes extremamente atrasadas, perversas e representativas do que há de pior na sociedade brasileira, que são a que eu mencionei, frente ruralista, mas também a bancada da bala, a bancada dos bancos, a bancada da bola, que é também a mídia, para detonar os interesses da maioria do povo brasileiro. É isso que ocorre com estes grupos que representam, sem mudar nenhum milímetro, o golpe que foi dado contra a presidenta Dilma, que foi dado contra a classe trabalhadora com o reposicionamento do vampirão Michel Temer para destruir todas as leis mínimas dos direitos e de proteção dos trabalhadores e trabalhadoras. Lá estão. Elas não mudaram em nada. Alguns parlamentares fingidos, golpistas, não se reelegeram. De tal modo foi escancarado o escândalo cínico que o povo desconfiou deles e delas, e não os reconduziu. Mas no seu lugar, no lugar da praga, colocaram outras pragas. Como, por exemplo, o seu Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados e das Deputadas, membro do PP, Partido Progressista, originário da arena da ditadura, um braço que vem de lá da ditadura, representando os interesses mais retrógrados, mais desumanos, mais egoístas, mais perversos. Lá está o seu Arthur Lira, não para defender os interesses da pátria brasileira, da soberania nacional, da democracia com inclusividade profunda e radical, da classe trabalhadora, do governo Lula, mas para defender os interesses e os escárnios do sistema financeiro, sistema bancário, sistema ruralista, sistema comercial dos mais altos grupos, poderosos grupos que manipulam a economia nacional. Lá está o seu Arthur Lira, com o seu orçamento secreto, que é uma tubulação que canaliza de forma obscura e secreta, como diz o nome, dinheiro público para comprar deputados e deputadas, amarrar as mãos, pulsos, sobretudo consciências de deputados e deputadas, também as assembleias legislativas nos seus estados, governadores, deputados estaduais, para além das assembleias legislativas, e senadores e senadoras. Lá está o seu Arthur Lira, chantageando o governo Lula e chantageando a sociedade. É de lá da Câmara dirigida pelo seu Arthur Lira
que nascem barbaridades como a CPI do MST. Que se der tudo certo, assoprará as bases da mobilização popular e os ventos votarão ao contrário do desejo do ruralismo atrasado, perverso, escravocrata que ele representa. É lá que estão os privatistas desde os tempos de Fernando Collor de Mello e depois do pior dos presidentes que esse país já teve, pior do que inclusive a ditadura militar, Fernando Henrique Cardoso, privatista, safado, que jogou o país lá para trás 60, 70 anos, emagrecendo a estrutura industrial e econômica do país, entregando-a para o mercado, destruindo a economia, destruindo a materialidade do Estado, destruindo a classe trabalhadora empregada estatalmente para entregá-la como banana barata para os patrões. Lá está, então, essa gente para dar continuidade nas privatizações, como ocorreu com a Eletrobras. Tenho pensado muito na Eletrobras. Tenho amigos e amigas que ainda trabalham na Eletrobras. De pessoas de altíssima qualidade profissional e tecnológica, que têm seus empregos ameaçados porque ela foi privatizada. Embora o governo Lula de vez em quando fale em não aceitar a privatização, eu imagino como pode tanto impatriotismo, tanta desonestidade nacional, tanta desordem desta gente que elabora lei para privatizar estatal do porte da Eletrobras. E entregar a energia que é estratégica para o país. O que é estratégica? Que tem que ser gestada pelo Estado brasileiro a favor dos interesses nacionais, para o desenvolvimento da indústria nacional, da agricultura nacional, da iluminação pública nacional, iluminação pública jogada às feras, às praças, a segurança nacional. Entregue para o mercado. Entregue para o seu Lemon, o seu Paulo Lemon, aquele que não levou as lojas americanas à desgraça, mas roubou tudo o que pôde das lojas americanas. E depois, tudo bem, como o sistema financeiro dá tudo certo, todo mundo esqueceu disso. Lá está ele com a Eletrobras, e um dia ele pode fazer na Eletrobras o que fez com as lojas americanas. Tudo tem o apoio deste Congresso. Então o Congresso é um ninho de golpistas, é um ninho de traidores. Evidentemente que aqui eu não penso a partir do conceito de culpar os políticos, até porque os políticos é um conceito equivocado, um conceito senso comum, é um consenso sem base. Todos nós somos seres políticos por natureza, como já definiu Aristóteles 600 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga. Isso nunca foi tirado do conteúdo real das nossas relações como seres coletivos, que temos compromisso com o país. Então não existem os políticos, não é disso que eu penso. O que eu penso
é que o parlamento brasileiro, notadamente o parlamento central, federal, é ocupado com os interesses contra as nossas necessidades econômicas e políticas e da soberania nacional. Então, meu amigo e minha amiga, lá está o ninho dos golpistas. Volta e meia a gente lê, e eu tenho muita dificuldade agora de enxergar, tenho que ampliar imensamente aqui no computador os textos para ler, mas o que eu consigo captar é que há no governo Lula um interesse, um desprendimento em negociar. E parece que a negociação sempre se dá em cima de acordos que daqui a pouco são escorridos pelos ralos, pelos golpistas. Vejam só, o seu Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, chegou a pedir a cabeça do presidente Lula, de um ministro do presidente Lula, ministro institucional, responsável pela relação do governo com as instituições, notadamente com o parlamento. Isto é, alguém que preside uma das casas do Congresso Nacional interfere, dando uma entrevista a um jornalzão, no outro poder. Vejam a anarquia em que nós nos encontramos. Esse Congresso ameaçador e inimigo do povo brasileiro. Não me esqueço de parlamentares, homens e mulheres absolutamente saudáveis, comprometidos, aliançados com a classe trabalhadora, que não a esquecem um minuto só, se angustiam com a situação que vive o nosso povo. Mas temos que reconhecer que são minoria. E muitas vezes suas vozes são caladas na mídia. Quando tentam se comunicar pelas redes sociais, as suas vozes permanecem nas redes sociais sem se expandir como denúncia pela sociedade toda. Então, para concluir, a defesa do povo brasileiro, a defesa do Brasil que queremos com saúde, com SUS forte, com menos planos privados de saúde, mais SUS, um Brasil com educação forte, educação pública, desde o jardim de infância até a universidade, saudável, forte, científica, qualificada, com quadros extremamente bem remunerados. Um Brasil com uma segurança não com policiais criminosos, assassinos, racistas, fascistas, mas com policiais que realmente sirvam a segurança do país. Um Brasil com terras distribuídas, como propugna o MST, distribuídas para a produção de alimentos e não para exploração e exportação meramente comercial. E o que sobra aqui são alimentos absolutamente venenosos, cancerígenos e atentatórios à nossa vida. Desde um agronegócio genocida, assassino, cancerígeno, faz mal ao povo brasileiro. Com um Brasil com sindicatos fortes, que reforcem as vozes, os interesses e as lutas da classe trabalhadora. Então, se esse Congresso não representa estes interesses e muito mais do que isto, por exemplo, as relações internacionais de interesse do povo brasileiro, da classe trabalhadora, e não desta elite que superlota os aviões do presidente Lula quando ele faz viagens internacionais para negociar
de acordo com os padrões medíocres do mercado. Então, o centro não está no Congresso Nacional, não está no Parlamento. Está errado esperar de lá alguma coisa mais importante. Lei não muda a realidade. Discurso não resolve a realidade. Perfumes caros que faz deputados e deputadas, senadores e senadoras, não transforma Sérgio Moro e Deltan Dallagnol em anjinhos. Não transforma jamais Arthur Lira num homem bom. É preciso que nós realmente entendamos onde está o eixo, já que não é o Congresso Nacional. Temos algumas lições a aprender com outros países que entenderam onde está o campo central das lutas quando o Congresso não corresponde. Então, o que eu disse? Numa frase, eu resumo. Eu disse que lá no Congresso Nacional se escondem, não chamarei jamais de nenhum nome de animal, porque animal jamais faria o que aquelas feras encandecidas fazem. Mas o que fazem aqueles demônios dentro do Congresso, o ninho está no Congresso Nacional. Lá estão as tocas e as bocas do inferno. Então, não é lá o campo central da luta. Direi, noutro momento, onde está o campo que nós devemos recuperar, abraçar forte e puxar o governo Lula para este campo, a abraçar este eixo central das mudanças no nosso país, que não é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que ser arrastado por esta força gravitacional que está em outro lugar. E não o Brasil ser engolido pelo mercado, pela burguesia mais apodrecida desse país, que age no Congresso Nacional, capturando, comprando deputados, deputadas, senadores e senadoras. Sem esmorecermos, sem desanimarmos, abraços proféticos e revolucionários.